Saudações, gente bonita, em Goiás, 5h30 da manhã, domingo, um dia fresco. E enfim, eu quero comentar sobre esse vídeo que eu vou gravar agora. Eu sempre, evidentemente, na véspera, fico pensando no assunto. Sabe? Dando uma estudada nos tópicos, preparando as pré-reflexões, a maior parte flui ao longo do caminho. Mas, evidentemente, eu tenho um roteiro. Nem que seja mental. Hoje é diferente. Hoje eu não pensei no roteiro por enquanto eu caminhasse. Hoje a caminhada que é uma desculpa. Porque o que nós estamos vendo no mundo é diferente de qualquer outra coisa. A minha tese central, na verdade as minhas teses centrais são as seguintes. Primeiro, Israel será derrotado. Certo, Israel será derrotado. A questão que importa é por quem? Se pelo pessoal do sultão, pelo pessoal do faraó, pelo pessoal do ayatolá, ou se pelo pessoal do califa. De uma forma ou de outra, os quatro estão iniciando uma corrida para ver quem toma primeiro Jerusalém Oriental. Perfeito? Serão derrotados. Quer dizer, os israelenses serão derrotados. Não é que o Estado de Israel deixe de existir, dificilmente. Só se ocorrer uma tragédia. Mas eu não acredito que o Estado de Israel vai deixar de existir. Embora, para mim, seja evidente que ele vai ter que mudar suas fronteiras. E vai perder tudo que eles chamam de sul, né, a província sul, que é o Negev, e algumas pequenas áreas litorâneas ao norte de Gaza, e vão perder Jerusalém Oriental. E isso, como pano de fundo, de outras coisas, igualmente muito graves, muito profundas. Primeiro, não o enfraquecimento, é muito mais do que um enfraquecimento, é a dissolução da OTAN, certo? Tem uma chance enorme disso acontecer. A dissolução da OTAN, a diminuição da União Europeia e o fim dos Estados Unidos como hiperpotência. Então, essas três coisas caminham juntas com a derrota do Estado de Israel. Perfeito? E é isso que a gente vai tentar, ao longo dessa caminhada, explicar. Por isso eu peguei um caminho diferente, na verdade bem mais longe, bem mais longo, né? Porque é um raciocínio complexo. Então eu peço paciência, porque foi Joseph Pulitzer, né, que diz que para cada assunto complicado, difícil, multifacetado e tenso, existe uma resposta rápida, fácil e errada. Então, nós temos muitas perguntas, muitas questões e, portanto, teremos que ter bastante respostas e complexas. São respostas complexas. Então, não dá para fazer isso num vídeo de 10 minutos. Perfeito? Vamos começar pela parte mais simples. A derrota do Estado de Israel. Ok. Porque é minha convicção, bastante profunda inclusive, que o Estado de Israel vai acabar perdendo. Primeiro porque, pelo óbvio, né? Eles não têm arma e munição suficiente. Vou até ver se eu deixo aqui
um estudo que mostra a quantidade de armas e munição que eles têm. Então, se vocês repararem, é muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Até para os padrões ocidentais de convicção, eles não têm arma e munição em quantidade suficiente para encarar um conflito de larga proporção. E é isso que eles estão encarando, um conflito de larga proporção. Certo? É simplesmente, a gente não tem armas, não tem munição. Ah, mas os Estados Unidos mandaram um avião, vão mandar não sei o quê. Eles vão mandar peça de artilharia. Vamos supor que eles entreguem. Porque eles também prometeram muita coisa para Ucrânia. Que nós vimos onde está dando, né? Onde deu. Na verdade, a Ucrânia já era. Então, prometer uma coisa e entregar outra. Mas vamos supor que eles entreguem. Essencialmente peça de artilharia. Os israelenses não estão enfrentando uma luta que se vença com artilharia. Isso deveria ser óbvio para qualquer analista que se propõe sério. Eu estou falando esses que aparecem na TV, né? Nas entrevistas, esses ad hoc, se é que vocês me entendem. Então, o tipo de guerra que eles estão enfrentando, que é uma mistura de guerra civil com insurreição e guerrilha urbana, não é enfrentada com artilharia, é enfrentada com infantaria. Isso é básico de teoria militar, né? É uma guerra a ser enfrentada com armas de infantaria. E esse é exatamente o problema. Certo? Primeiro que eles não têm arma, até acredito que eles tenham. Mas eles não têm munição. E eles não têm coragem. E também não têm expertise. Por exemplo, ontem eu estava falando, vamos invadir ou não vão invadir Gaza? Eu falei, vão. Falei, se invadirem, eu abro a live a hora que eu ficar sabendo. Pode ser 3 horas da manhã. E começa com errei feio, errei rude. Porque eu não acredito de verdade que Israel invada Gaza com artilharia, talvez, com infantaria não. Que é o que tem que acontecer se eles quiserem realmente derrotar. Que é um exemplo. Um exemplo ótimo que vai ajudar você a entender a questão. Mariupol. Os russos, para começo de conversa, antes de qualquer outra coisa, na Ucrânia tiveram que tomar Mariupol. E não é uma invasão de artilharia. É uma invasão igual eu estou citando, de infantaria. Tomar Mariupol. Ou Bakhmut. Também teve que ser tomado por infantaria. O custo, em termos de vidas humanas, olha, se você somar Bakhmut e Mariupol, dá bem mais de 80% de todas as perdas da Rússia no conflito. Bem mais de 80%, acho que chega em 90%. De todas as perdas, e eu falo não só de pessoas que trocaram de plano espiritual, mas de pessoas que trocaram severamente de estado de saúde. Certo? Foram a maior parte das perdas da Federação Russa nas tomadas de Mariupol, que inclui a fábrica da Azovstal e de Bakhmut, atual Artemiovsk, que é o nome que ela sempre teve. Perfeito? Tem conflito que você só enfrenta na infantaria, no homem a homem, no tete a tete, quarteirão por quarteirão, prédio por prédio, túnel por túnel, cômodo por cômodo. A Azovstal ilustra bem isso. Os israelenses passaram pelo menos 50 anos, desde Yom Kippur, lutando contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, soldados terrivelmente armados com pedras, atacando alvos de enorme valor militar, como hospitais, igrejas, mesquitas, escolas, e sempre atacando da maneira mais covarde possível, que é através da artilharia. Isso é uma coisa que literalmente até uma criança entende. Assalamu alaikum, você está bem? Eu sou do Kumuni, tudo bem? Viram? Literalmente até uma criança entendeu isso.
Agora, no homem a homem, no tete a tete, se eles quiserem realmente desocupar Gaza, eles vão ter que entrar lá com infantaria. E não vai acontecer. A não ser que eles sejam ainda mais estúpidos do que parece. Por que eu digo que não vai acontecer? Pessoas, as perdas deles, caso eles entrassem em Gaza, porque vocês estão vendo a destruição da superfície de Gaza. A maior parte, todos os combatentes e a maior parte dos civis estão em túneis, construídos ao longo de décadas. Certo? Essa destruição da parte de cima, a aviação e a artilharia, é só para criar imagens impactantes, que mostram a desumanidade deles, como se fosse um mérito, né? Oh, meu Deus, como somos poderosos. Tá vendo aquele terrível hospital? Não existe mais. Certo? De alguma forma, eles acham que isso mostra poder por parte deles. Ou mostra algo com o qual os palestinos devem ter medo. Mas se os palestinos tivessem medo, eles não estariam lá há 75 anos. Medo é uma coisa que eles não têm. O medo na Palestina não se cria. Perfeito? Mas, né, eles gostam de acreditar nisso. Então, eles continuam nessa. Só que o fato é que para eles vencerem esse tipo de guerra, só na infantaria. Vamos supor que eles realmente entrassem em Gaza com a infantaria. Não, nós estamos dispostos a ter entre 40 e 100 mil baixas. O que, bom, todo o mito de Israel se baseia na capacidade de repressão infinita contra os palestinos. Destruir as oliveiras deles, que é a alma daquele povo, jogar cimento nos poços de água, roubar as casas, roubar as terras. É como um empreendimento colonialista qualquer, como foi, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos. O que foi a colonização dos Estados Unidos? E aí não pelos ingleses, mas pelos próprios americanos a partir de 1776. Foi o roubo contínuo de todas as terras e posses dos indígenas, seguido pelo extermínio. Sobrou uma pequenininha fração para eles colocarem em reservas e dizer que são bons no final das contas. É o mesmo processo que está acontecendo em Gaza. As pessoas só não veem isso porque, bom, basicamente ninguém está realmente preocupado, né? A Palestina é um lugar pobre, são pessoas pobres. Ninguém está preocupado com pessoas pobres. Perfeito? É só olhar para as comunidades, né, como eles chamam as favelas do Brasil. Olha para as comunidades do Brasil. Nelas mora muito mais gente do que em Gaza. Nelas o Estado entra tirando primeiro e perguntando depois. Nelas prevalece a injustiça, a violência, né, o terror imposto pelo Estado e por bandas terroristas e criminais. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só que no nível nacional, não internacional. Mas a essência é a mesma coisa. Oprime gente de cor diferente, porque os colonizadores israelenses, eu não vou chamar eles de judeus, seria uma ofensa. São colonizadores europeus e americanos de religião judaica. Os israelitas deixaram de existir após a expulsão deles da Palestina no ano 70. Esse povo não existe mais. Ah, mas eles mantêm a língua. Na época de Cristo, o hebraico já era uma língua morta. As pessoas lá já falavam aramaico. Igual hoje falam inglês. Certo? É uma farsa. Toda a tese sionista é farsante. Não corresponde sequer aos princípios mais caros e sagrados do judaísmo. Porque o judaísmo é claro.
judaísmo realmente rabínico, é muito claro. A restauração de Israel vai se dar quando o Messias voltar. E o Messias vai ser anunciado por Elias. Lembrando que Elias, na convicção deles, não morreu. Ele ascendeu aos céus. Então primeiro Elias volta, anuncia o Messias vem e restaura Israel. Isso é judaísmo rabínico, judaísmo de verdade. Não é sionismo. Sionismo é uma doutrina criada originalmente por protestantes britânicos, adaptada por ateus, né? Dentro daquele princípio da dissolução do Império Austro-Húngaro, que o conservadorismo mais rasteiro se esparramou pela Europa. Foi o contexto que deu origem, por exemplo, ao nazi, ao fascista, e ao sionismo. Certo? Os respiros finais do Império Austro-Húngaro. Esse foi o contexto histórico. Perfeito? Então, sionismo, vou dizer mais uma vez, sionismo está para o judaísmo como os pentecostais e principalmente os neopentecostais, vamos colocar também os calvinistas, estão para o cristianismo. Ou seja, não seguem a doutrina de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, perdoar, não julgar e amar. Porque é preciso ter fé, esperança e amor. Mas o mais importante é o amor. Pronto, isso é cristianismo. Saiu disso, não é cristianismo. Perfeito? Então, da mesma forma, o sionismo não é judaísmo. E o salafismo não é islamismo. Sabe o salafismo, doutrina básica de Boko Haram, Al-Qaeda, Talibã, Daesh. Não é islamismo. É uma deturpação grosseira criada pelo mesmo Ocidente, pelos mesmos ângulos que culpam os judeus por todo o mal que eles fizeram. Os britânicos, os ingleses têm essa capacidade extraordinária, né? Os judeus praticam usura. Não, são eles. São eles. A origem da usura, inclusive, não é judaica, é romana. Os romanos eram a civilização que praticava a escravidão e a usura. Quando o Império Romano cai e é substituído por um feudalismo fortemente católico, caem também a usura e a escravidão. Quando o capitalismo ascende, se ergue, aos poucos o catolicismo se enfraquece, o feudalismo também passa a ser chamado de Era das Trevas. Olha só, aquilo que os protestantes faziam, que queimar mulheres na fogueira, passa a ser atribuído aos católicos, e todos os pecados do capitalismo são atribuídos aos judeus. Os ingleses são ótimos em não admitir a culpa dos próprios pecados, dos próprios erros, da própria maldade. Certo? Os crimes do comunismo. Dá uma olhada no que os ingleses fizeram na Índia. Mao matou melões. Stalin matou melões. Vamos dar uma olhada nos melões que foram desvividos na Índia britânica. 300 milhões. 100 milhões na China. 100 milhões na África. Tudo isso com ativa participação. A padaria não abriu. Então vou ter que ficar esperando. Vamos ficar esperando. O sol tá bonito, então amanhã é agradável. Vamos ficar esperando amanhã nascer e a padaria abrir. Aqui tem tipo uma pracinha. Eu sei que vou fazer o seguinte, essa imagem estática não é a coisa mais bonita do mundo, se você quer ser um vídeo popular, mas é o que eu tô vendo aqui, sentado à beira do caminho. Alguém jamais dirá o que eu sinto agora. Então, vamos continuar assim mesmo. Perdão, queria ter uma coisa mais bonita para mostrar para vocês do que a Casa Neto Ferragista e o Recanto dos Pães, Padaria e Confeitaria, mas é o que nós temos para hoje.
Continuando. Então os ingleses atribuíram a maldade deles, o capitalismo deles aos judeus. Nós já explicamos essa questão da Inglaterra, certo? Ela é um herdeiro de tradições ao mesmo tempo romanas e vikings, que é pilhar, escravizar, roubar, destruir, colonizar, é coisa de vikings. Vikings que são vendidos pela mídia deles, né? Aí tá Hollywood, as Netflix da vida, como se fosse, você tem vários filmes e várias séries romantizando os vikings, que não passavam de estupradores, ladrões e assassinos. Os vikings nunca passaram disso. Perfeito? E a Inglaterra foi fundada por um neto de viking, Guilherme o Bastardo. Certo? E a nobreza inglesa, com raríssimas exceções, que sobrou muito pouco da antiga nobreza anglo-saxã, a nobreza deles é descendente dos barões ladrões vikings, certo? Chefes de bando. Barão dá a impressão que eram pessoas dignas. Não, eram chefes de quadrilha, de bando, de assaltante, de estuprador, de sequestrador, de escravizador. Eram de vikings. Barões eram descendentes desses chefes de bando, chefes de clã, que faziam isso para viver. Então dá a impressão que, meu Deus, a nobreza britânica. Não estou falando da nobreza austro-húngara, não. Eu fiz uma vez um fio na rede social das tretas sobre os Habsburgos. E eu consegui remontar a origem dos Habsburgos aos Picenos do Sul. Olha que loucura, aos Picenos do Sul. Um povo que viveu séculos antes de Roma. Então dá para você rastrear a origem dos Habsburgos até os Picenos do Sul. 300 anos antes de Cristo nascer. Isso é uma nobreza antiga. Goste-se ou não dos Habsburgos, aqueles degenerados, você tem que admitir que é uma nobreza antiga. Agora a nobreza britânica não. Ela é descendente dos barões ladrões vikings, como eu disse, assaltantes, estupradores, assassinos, certo? Então eles conseguiram criar toda uma mística, porque a monarquia britânica, diferente das outras, ela é cheia de mística. Por que a mística? Para esconder a verdade, certo? É tipo, vou dar um exemplo, tipo maçonaria. Maçonaria é o quê? Eram pedreiros, uma corporação de ofício, igual muitas outras na Idade Média. Eram pedreiros. Aí com a Revolução não, o governo, né, de Henrique VIII e a Reforma Protestante, mais ou menos lá pelo ano 1580, que cria a Igreja Anglicana e bane a Igreja Católica, as igrejas católicas, os mosteiros, tudo isso foi basicamente desfeito, né? Deixaram algumas catedrais, alguma coisa, para servir de fundamento para a nascente Igreja Anglicana. Mas o mais importante é que a corporação de ofício das pessoas que construíram igrejas deixou de ser necessária, porque não se construiriam mais igrejas. Então a corporação de ofício dos pedreiros que construíram igrejas desaparece. O que eles fizeram? Se reimaginaram, se reinventaram. Inventaram toda a teoria, né? Colocaram, somos descendentes espirituais dos templários, nossas origens remontam aos egípcios. Bobagem, que bobagem. Eram pedreiros que perderam a importância, porque eles tinham importância, eles faziam igrejas. Eram pedreiros que perderam a importância, cara. Pedreiro que perdeu a importância. E aí eles inventaram toda uma mística, toda uma história, toda uma patota, né? Porque eles não eram mais necessários, num contexto que não havia mais catolicismo na Inglaterra. Criaram essa mística, pegaram os símbolos deles de pedreiro, inventaram uma história baseada no Egito, em Horus e não sei o que, e criaram uma organização secreta, que acabou sendo usada por outros fins, né? Mais tarde ele se esparrama, porque o rico burguês, ele não é nobre. Se a nobreza inglesa tem a origem mais tosca e vil possível, o burguês inglês é ainda mais tosco. Ele tem uma origem ainda mais deplorável. Então eles inventaram a mística. E isso seduziu os burgueses do mundo inteiro. Nossa, meu Deus,
A nossa origem espiritual são os egípcios, nós somos descendentes dos cavaleiros templários. Aí qual que é o nome do cara, gente? Que os cavaleiros templários foram destruídos no processo de criação do Estado francês, por Filipe Augusto, né? Por Filipe Augusto, para dominar a Ocitânia, né? Porque no sul da França existiam aquilo que os católicos chamavam de heresias. O catolicismo do sul da França era como o da Espanha, como o de Portugal. Muito mais, não era nem catolicismo, era um cristianismo muito mais livre. E aí, como a Igreja Católica foi expulsa do restante da cristandade pelo grande cisma do Oriente em 1054, ela se alia a alguns nobres um pouco mais fortes para criar as monarquias, os estados nacionais, né? Monarquias fortes, ungidas pela Igreja Católica. Foi assim no caso da Inglaterra, foi assim no caso de Portugal, foi assim no caso da França, foi assim no caso da Espanha. A Igreja Católica passa ela que vivia num contexto de feudalismo, né, totalmente centralizado, ela passa a favorecer alguns nobres para que eles se transformem em reis. E aí reprimisse os cristãos não católicos, que eram, né, não houve reconquista. A maior parte da população da Península Ibérica nunca foi de muçulmanos. Os muçulmanos eram elite governante, a maior parte da população era cristã, só que não católica. Só que à medida que Roma foi expulsa da cristandade em 1054, no grande cisma do Oriente, ela percebeu que perdeu muito poder. Então ela tenta reconquistar esse poder de duas formas. Obrigando as populações cristãs do sul e do oeste da Europa a se converterem ao catolicismo, certo? Lembrando, reconquista é uma farsa. Retomou dos muçulmanos, não. Retomou dos muçulmanos, não. Não inventa, não. Aquilo foi um processo dirigido contra cristãos não católicos. Só a elite governante era muçulmana. A maior parte da população era cristã. Foi um massacre contra cristãos. Certo? Eu já vi um trecho de um livro em português, um artigo que ele escreveu, devia ter guardado, em que ele disse que as palavras que os habitantes de Lisboa proferiram quanto os anglo-saxões vieram para ajudar o infante de Portugal a conquistar Lisboa, não era lá Allahu Akbar, não. Era Virgem Maria me proteja, porque eram pessoas cristãs, certo? Eram pessoas cristãs, os que foram massacrados eram cristãos. Foram massacrados também na Espanha, foram massacrados no sul da França, na Ocitânia. Perfeito? Era uma disputa por poder. E os templários eram o inimigo comum tanto da igreja quanto dos interesses de Filipe Augusto para criar a França, incorporando a Ocitânia, uma região de língua diferente, cultura diferente, mas ele tinha que incorporar, para do mito nacional. E ele parte para cima dos templários. Charles de Molay, o último chefe dos templários. Então os maçons até criaram toda a mítica, Charles de Molay, bobagem, isso tudo é bobagem, a história secreta, os rituais, por favor, eram rituais atávicos das corporações de ofício, todas tinham, só que a corporação de ofício deles foi pro saco, porque a Inglaterra ao mesmo tempo aboliu o catolicismo e o feudalismo, certo? Esse processo termina, o que restava de feudalismo some no governo de Henrique VIII, e o catolicismo também. E aí, como eles perderam completamente a importância, eles se reinventaram. Criaram uma bobagem mística para enganar burguês. E o burguês, tadinho, ele não tem origem, não tem pedigree. Ele se casou com o misticismo. Certo? Ele se casou com o misticismo. E aí surge a maçonaria. A maçonaria é isso. Esquece essa bobagem que eles falam, os rituais, o bode. Esquece essa bobagem. E que eles são descendentes de pedreiros, que construíram igrejas na Idade Média, que perderam a importância após a criação da igreja anglicana por Henrique VIII em 1580. Ponto. Só isso. Então, o capitalismo é mestre em criar esses mitos. E os europeus vivem esses mitos para o mal ou para o ainda pior. Por exemplo, antes da criação do nazistataísmo, houve a sociedade Thule. Todos os nazistas raízes vieram da sociedade Thule. Perfeito? Vieram da sociedade Thule. Uma seita. Né? Ou mística. Nossas origens. O
os membros da Thule eram equivalentes aos pedreiros ingleses que criaram a maçonaria. Eles sempre quiseram se dar uma importância que eles não tinham, né? Você pode ver que entre os fundadores do nazismo não tem nenhum von, não tem ninguém da nobreza. Era burguês, tadinho, decadente, gente com pouco estudo. Aí você tinha um ou outro mais estudado, né, que sacava alguma coisa, tipo um Olavo de Carvalho alemão, ou um Olavo de Carvalho inglês, que aí você pega uma mística, né? Os maçons pegaram do Charles de Molay, dos Templários, construíram toda uma pataquada. E os nazistas pegaram, oh meu Deus, a raça ariana e não sei o que, a pureza. Porque eles não conseguiram interpretar direito a doutrina racista criada por um nobre francês, né? Que o racismo é uma teoria supostamente científica. Perfeito, uma teoria científica. Criada por um nobre, isso sim, ele era um nobre francês, o Barão de Gobineau. Como eles eram um pouco ignorantes, né, alemães ignorantes, eles pegaram a tese central do racismo, pegaram outras bobagens místicas que circulavam na Europa na época, foi um período meio pagão, e juntaram essas bobagens e criaram o nazismo, cara. Certo? Aí encontrou um militar, né, fracassado da vida, que se achava, né, um artista fracassado que se achava. O militar, ele foi até, nunca passou de cabo, né, por favor, é bem abaixo até de um capitão. Então encontra um cabo, um artista fracassado, que tinha uma retórica boa, ou seja, falava aquilo que os imbecis queriam ouvir, e cria todo, né, mas é isso, cara, é isso, sabe? O capitalista está cheio dessas bobagens, dessas... difícil, né, falar, mas é isso. E voltando ao assunto, os ingleses sempre foram mestres, principalmente os burgueses ingleses, né, que não conseguiram nem ser descendentes daquela raça asquerosa que deu origem à nobreza, olha a nobreza britânica. Não é uma nobreza como a espanhola, que racista e tudo mais, mas remontava aos suevos, aos alanos, ao século VI, ao V, aos invasores germânicos, ou algumas casas realmente antiquíssimas, como os Habsburgos, que remontava a famílias nobres de povos itálicos, quer dizer, uma nobreza de 3.000 anos. Eles não eram descendentes de barões que eram chefes de gangue. Isso que eles eram, cara. Então, a nobreza inglesa sempre foi a mais vil da Europa. E olha que de vileza a Europa Ocidental entendia. E eles inventaram essas coisas, essas bobagens, sabe? Inventaram essas bobagens que as pessoas acreditaram. Essa é a essência da fundação da civilização ocidental. Eles percebem que o que eles faziam era mal e perverso. A Igreja Católica condenava a usura, porque condenava Roma. Roma praticava a usura, não os judeus. A Igreja Católica condenava a escravização. Então vamos nos livrar do catolicismo. Vamos adotar as velhas práticas germânicas de sempre, que é o roubo, a pilhagem, a usura, no caso dos vikings, né? Mas isso é ruim, isso é feio. Vamos culpar primeiro os católicos, não deu muito certo, por causa dos business, do negócio. Mas eles encontraram a vítima perfeita nos judeus. Da mesma forma que os nazistas encontraram a vítima perfeita nos judeus. Certo? Não dá para culpar os nobres. Se culpasse os nobres, sabia o que ia acontecer. Os nazistas não podiam culpar os von, a nobreza alemã, né? Não, então não vai culpar rico, que a gente apanha, a gente é preso, a gente morre. Eles são poderosos, nós somos ratos sujos, imundos e feios. Então vamos culpar os judeus. Esse é o Ocidente. Essa é a origem do capitalismo. Toda essa maldade. Porque, gente, para pensar comigo no nazismo. Vamos pensar no nazismo aqui agora. Então vamos aproveitar que a padaria ainda não abriu e vamos refletir um pouco sobre o nazismo. O que os nazistas fizeram contra os 6 milhões de judeus difere em quê do que os belgas fizeram com 12 milhões de congoleses? Ou com o que os ingleses, claro, ingleses, fizeram com 300 milhões de indianos? Nada. Não minto, tem uma diferença. Eles fizeram contra brancos. Porque os judeus eram brancos. Não é um povo.
os israelitas desapareceram na história. Os israelitas são os ancestrais dos palestinos. Dos palestinos. Os israelitas são os ancestrais dos palestinos. Os que ficaram. Os que fugiram, desapareceram enquanto povo. Certo? Não existe judeu de olho azul, cabelo loiro. Olha a cara do Benjamin Netanyahu e me fala. Aí você olha de um árabe, que é da mesma região deles, e me fala a semelhança. Que são povos, os únicos povos que existiam no Oriente Médio. Ainda existe, habitando o mesmo lugar até hoje, são os árabes. Os árabes têm origem naquela região do Levante. Os nabateus, que você for ver na Bíblia, você vai achar referência a nabateus. Nabateus são árabes. Árabes, entendeu? Árabes. Você tem referência aos árabes no Velho Testamento. A mitologia do Velho Testamento diz que os judeus são descendentes de Abraão e os árabes são descendentes de Ismael. Então você vê referência aos árabes no Velho Testamento. Não existe assírio, não existe caldeu, não existe amorita, não existe jebuseu, não existe amoreu, não existe elamita, não existe mais esse povo. Daqueles povos que viviam naquelas bandas, o único que ainda existe são os árabes. Então, os palestinos são descendentes dos povos que viviam lá. Os israelitas e os árabes. Os judeus é uma religião, não é um povo. Né? Tem até livro sobre isso, o mito da religião judaica, o mito do judaísmo. Uma coisa totalmente inventada. Do tipo maçonaria, sabe? Totalmente inventado, um povo inventado. O povo é o palestino, o povo indígena. É com base nessa mitologia asquerosa que se criou o Ocidente, cara. E aí a gente pode voltar à discussão e vamos aproveitar que a gente tem tempo, né? Porque estamos esperando a padaria abrir. Porque eu preciso realmente precisar de tempo para ter essa conversa com vocês. É como se fosse uma live, só que não é ao vivo. E eu nem sei como é que eu coloco o vídeo. Se alguém puder me explicar, porque eu sei que muita gente que me assiste tem conhecimento dessas coisas. Eu gostaria de como é que eu posso gravar um vídeo e depois colocar ele como live, porque aí eu vou responder nas perguntas. Seria interessante se eu conseguisse fazer isso. Certo? Me ajudaria muito. Para interagir mais e tal. E de toda forma eu estou indo para casa da minha mãe. Lá não tem internet que aguenta isso. Ela tem um computadorzinho velho que o pessoal mesmo do canal me ajudou a dar para ela. Então não dá. E do meu celular não rola. Eu só enxergo de um olho e sou bem míope. Não dá para interagir via celular. Dá para sair de casa. E hoje é domingo, eu vou passar com a minha mãezinha. Então, por isso aí eu tô aqui, inclusive, esperando para comprar pão de queijo amanhecido. É gostoso e barato. Mas voltando ao assunto. O Ocidente é isso, cara. Esse amontoado de interpretação tosca, desumana de mitologia. A criação de mitologias próprias sem nenhum embasamento na realidade, sabe? Para justificar toda sorte de maldade, de iniquidade. Os europeus são uma raça desprezível, Nossa Senhora. Mas aí não são todos os europeus. São os descendentes dos germânicos. Os nazis são descendentes dos germânicos, os britânicos, né? Vikings eram germânicos. Os descendentes germânicos. Os romanos os odiavam, né? Os romanos não gostavam de dois povos em particular. Eles respeitavam os inimigos ferozes deles, os partas. Mas não gostavam, tinham um desprezo profundo por dois povos. Os germânicos, aqueles consideravam estúpidos, e os judeus, aqueles consideravam arrogantes. Certo? Porque o Deus único e tal. Era mais uma questão de incompreensão, né? Eles eram politeístas e tinham dificuldade de aceitar o monoteísmo hebraico. Mas no caso dos germânicos é isso mesmo. É um bando de grosseiros estúpidos. Essencialmente é isso. Toda a maldade que se atribui aos europeus, ela na verdade é germânica.
É isso. Capitalismo, Estado Nacional, sionismo, protestantismo, muita coisa que ficou colonialismo, imperialismo, capitalismo. Basta ver a ética protestante e o espírito do capitalismo. E o protestantismo surge exatamente para renegar a tradição católica de não escravidão e não usura. E eles atribuíram aos judeus as coisas que eles fizeram. Eu já vi gente falando, Rockefeller foi o criador do capitalismo. Que bobagem, Rockefeller era alemão, claro, germânico. Ah, mas ele era judeu, é a religião dele. Pega na origem étnica. Esquece a religião. A maioria dos banqueiros do mundo não são judeus. Foca na religião. Na religião. E aí você encontrou lá, alguns deles são judeus. E você coloca a culpa em todos os judeus. Você cria uma mística para esconder o fato que aí sim a etnia germânica, foco na religião, é para esconder a origem étnica, a origem cultural, a origem civilizacional que é germânica. Viking, roubo, pilhagem, usura, sequestro, escravização, mentira. Certo? E aí os caras, judeu, porque você é perseguido desde sempre? Aí fala, mas alguns judeus se dedicavam a ser banqueiro, a ser... Né? Claro, gente. Eles não podiam participar de corporação de ofício. Não podiam participar de guilda. Não podiam ter terra, não podiam trabalhar a terra. Eles iam viver de quê? Brisa, se alimentariam de maná? Por as circunstâncias da perseguição dos reis católicos, que eram essencialmente o quê? Germânicos. A perseguição supostamente católica aos judeus teve origem na criação das monarquias na Europa Ocidental. E esses reis eram todos de origem germânica. Todos eles tinham origem germânica. Você pode traçar a origem de todos os reis da Europa Ocidental em origem germânica. Todos, sem nenhuma exceção. Procura, todos os reis e a nobreza da Europa Ocidental, toda ela tem origem germânica. Então, olha em Fernando Brodel, qualquer um que entende realmente de feudalismo, toda a nobreza tem origem germânica. Todos os reis têm origem germânica. A perseguição aos judeus tem origem germânica. Tanto que na Europa Oriental não houve essa, né? Não houve. Os pogroms e tal, assim, por reis, czares, né? Que supostamente eram Romanov, mas eram da nobreza germânica. O Nicolau II era primo da rainha da Inglaterra. O pai dele era irmão do rei da Dinamarca. Um dos avós dele era o rei da Dinamarca. É origem germânica. Você fala, os protocolos do Sábio de Sião na Rússia, não, germânicos. Os reis eram germânicos. Os Romanov de verdade desapareceram por volta de 1750. Depois passou a ser Romanov alguma coisa Burgo, porque é uma casa germânica. A partir de Catarina Grande, que era alemã. Entenderam? É isso que eu estou falando. Germânicos. A tal raça superior. Tem nada a ver com judeu. O judeu foi obrigado a estudar muito, a se esforçar muito. E eles conseguiram algumas coisas apesar de tudo. E eles não são culpados pelos males do mundo. De forma alguma. Mas o sionismo não tem nada a ver com o judaísmo. Nada a ver com o judaísmo. É uma aberração. Criada por germânicos, ingleses. E um germânico alemão, Theodor Herzl. Entendeu? Colocar a culpa na religião, não. Colocar a culpa na religião é só para você ser antissemita. Ontem eu estava numa treta, gente. É muito difícil fugir de treta na rede social que foi feita para tratar. Né? Pessoa lá espanca uma mulher. Né? Mas aí, claro, a pessoa era trans. E aí eu fui falar, né? Nossa senhora. A machaiada vem em peso. O que você está falando é transfobia.
Nenhum dos machos, eu tive que bloquear 4 machos. Nenhum dos machos veio defender a mulher que apanhou. Não. Veio defender o pronome do trans que bateu. A misoginia não era importante. A mulher que foi espancada não era importante. Importante é eu acertar o pronome do homem, porque a partir do momento que você usa a sua força, a sua testosterona para bater numa mulher, não interessa como você se considera, não. Você é homem. Ainda bem que os traficantes da região bateram nele como se bate num homem depois. Apanhou como homem. Bateu como homem e apanhou como homem depois dos traficantes. E aí teve esse esquema lá, eu falei, porra, né? E aí a machaiada, ai meu Deus, não sei, não pode. Você está sendo transfóbico e não sei o quê. Mirou na misoginia, acertou na transfobia. Bloqueei todo mundo. Não sou obrigado, eu estou aqui para trabalhar a luta de classes. E eu sempre venho denunciando esse identitarismo rasteiro. E já falei, gente, muitos desses infelizes são misóginos, eles odeiam mulheres. As mulheres são 52% da humanidade, da população brasileira. Não cai nessa conversa de homem, não. Porque na primeira oportunidade vocês vão apanhar. Que é o que misóginos fazem. Não estou dizendo que não exista um trans de verdade. Existe. Existe, claro que existe. Como eu disse, eu já fui vizinho de uma. Mas nesse caso não, era um homem. Se bateu como homem, é homem. Se usou a força bruta, a testosterona, para espancar uma mulher, é homem, cara. Sabe que eu estava vestido de mulher? Se bateu como homem, é homem. E o meu entendimento, é até estranho dizer isso, mas foi o mesmo dos traficantes que depois desceu ele na madeira. Bateu como homem, vai apanhar como homem. Então essa discussão, né, de democrata americano, que pseudo-esquerdista, que é capitalista também, né, para disfarçar a luta de classes. Não, ó, a luta de classe é ruim, porque as pessoas percebem que nós oprimimos os pobres. Então vamos pegar eles e dividir em L, em G, em B, em T, em Q, em A, I, P, N e em mais, para garantir que está todo mundo excluso. Vamos dividir entre negro e branco, entre indígena e não indígena. Vamos pegar os indígenas e dividir por tribo. Vamos pegar os indígenas e dividir entre os que estão nas aldeias e os que não estão. Vamos pegar os negros e dividir por cor. Os negros autênticos, os negros que se fantasiam de africano. Porque o negro brasileiro achar que é africano, gente, não, sabe, essas tradições africanas. É a mesma coisa do alemão lá de Blumenau, é as minhas tradições alemãs. E ele acha que é alemão, tá, vai lá. Vai lá na Europa ver o tanto que você vai ser tratado como alemão. Ou o cara lá da Mooca, né, lá do Vale dos Vinhedos, achar que é italiano, la nonna, e acha que é italiano. É a mesma coisa. É o cosplay de africano, preto cosplay de africano. Acha que é africano porque é preto. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, que povo. Aí eu não sei se é burrice, se é desonestidade, se eles são só rasos intelectualmente, são ocos, sabe? E aí fica toda essa discussão diversionista que impede a identificação deles enquanto trabalhadores, que impede que a verdadeira luta contra a opressão está no sindicato. E vai para a ONG, esquece o sindicato, vamos para a ONG. Aí tem também os verdistas ongueiros, né? Ou esses dias, um branco ontem mesmo, cansei de você, porque eu falei desse negócio de verdismo ongueiro. Aí eu fui ver, claro, mais um branco, né, que você acha místico, conectado à Gaia, né? Igual aquele casal, qual que é o nome, gente? O fotógrafo brasileiro, que é cosplay de Tarzan, ele plantou 2 milhões de árvores, plantou o caralho! Os funcionários pretos e pardos dele que plantou 2 milhões de árvores, ele não plantou merda nenhuma. Na verdade é um fotógrafo de bosta, é um fotógrafo de merda. Sabe o que ele faz? Fotografa gente em preto e branco, em situação de miséria, ele explora a miséria para fazer arte. É um filho da puta, isso sim. Só que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade, né, de dizer as coisas como são. Porque, oh meu Deus, nós temos um grande fotógrafo que fotografa gente pobre, gente preta, gente humilde, gente indígena, gente miserável,
pra fazer foto em preto e branco, pra filho da puta branco, filho da puta burguês, achar que é arte. E aí o desgraçado aparece na Veja. Oh, meu Deus, o artista, o grande fotógrafo brasileiro. Vamos plantar 2 milhões de árvores na nossa fazenda. Plantou nada, filho da puta. Quem plantou foi seus empregados. Gente preta, gente parda. Sabe, o Brasil é mestre para fazer essas discussões pseudas, né? Por isso que o identitarismo encontrou terreno fértil aqui. Tá cheio de burguesinho branco, de burguesinho homem, defendendo obscenidade, atrocidade, defendendo violência contra preto, defendendo violência contra mulher, sob argumentos importados dos democratas americanos, que foram usados para destruir os sindicatos lá, que foram usados para destruir os movimentos negros revolucionários, né? Malcolm X, Muhammad Ali. Aí você fala, outra coisa, ontem, que se você tem um pouco de decência, no sentido de vergonha na cara, não tô falando que eu sou melhor que os outros, não. Cometi muitos erros na minha vida e ainda cometo hoje. Você pega o Muhammad Ali, eu tô falando do Muhammad Ali, quando eu tô falando de decência, eu tô falando do Muhammad Ali. Muhammad Ali, Cassius Clay, percebe o racismo e vai combater de maneira revolucionária. Claro, tem que ser uma revolução. Racismo é um sistema de opressão capitalista. Ele entende isso. E aí, os Estados Unidos, para calar ele, chamam ele para a guerra do Vietnã, ele se recusa e vai preso. Pede o título mundial, foda-se, título mundial, foda-se. Não vou matar meus irmãos de cor, meus irmãos de classe social. Muhammad Ali era homem. Muhammad Ali era o preto, que você respeita demais da conta. Se ele passasse, se ele ainda fosse vivo, e eu passasse perto dele, eu tirava esse boné meu e saudava ele. Porra, grande homem. Aí vem a outra lá, né? A representante dos Estados Unidos da ONU, vota contra a proposta brasileira de paz. E eu falo, mas isso é racista, né? Você está usando isso para disfarçar racismo. Olha o argumento desses merdas, olha o argumento dessa gentinha, um monte de merda. Nossa, você só está usando isso para poder ser racista, né? Não, filho da puta. Se está servindo ao imperialismo, se está ajudando no massacre dos palestinos com a desculpa, você está cumprindo ordem de branco. Você não tem vergonha não, filho da puta? É o mesmo argumento do Eichmann. O Eichmann só estava cumprindo ordens. Preto, de verdade, é Muhammad Ali. Deram uma ordem para ele, sabe o que ele fez? Mostrou o dedo do meio, vocês querem me prender, vocês me prendem. Vocês querem caçar meus títulos, vocês caçam. O que eu não vou fazer é ir para um país estrangeiro matar gente pobre como eu, gente de cor como eu. E isso você respeita, isso eu respeito. Agora, a pessoa, ela é mulher e preta, pobrezinha, né? Ela só está cumprindo ordem, né? Dá uma estudada na história de Adolf Eichmann, para ver se esse argumento colou. Então, e aí as pessoas que me acusando, engraçadinho, uma delas era preta. Tudo branco. E tinha um lá, pardo, claro, que com certeza deve se achar o próprio Yorubá, né? O próprio falante do Nagô, o próprio herdeiro de tradições ancestrais, o próprio italiano da Mooca que se acha nascido em Venécia. Por favor, gente, sabe, é difícil fazer uma discussão séria e ajuda a explicar porque que meu canal não, né, avança além da própria plataforma não gostar de mim. Eu não faço uma discussão para agradar esse público modinha, não. Porque, como Ernest Hemingway disse, num negócio sobre o fronte, né? Que importa mais quem está ao meu lado do fronte do que a própria guerra. Acho que essa é a questão. Importa mais quem está ao meu lado no fronte do que a própria guerra. E eu sei que essa gente não está no meu lado do fronte, não está no lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas não está mesmo. A última coisa que esses burguesinhos querem é que a classe trabalhadora tenha seu paraíso. Eles não querem perder a mulher que faz a faxina para a casa deles, eles não querem perder a cozinheira, eles não querem perder o homem pobre
que conserta o banheiro deles, que limpa a piscina deles. Tudo burguês safado. A última coisa que eles querem ver é pobre se dando bem na vida. A última coisa que eles querem ver. Então essa gente não me engana, não. Cara, mas essa padaria já era pra ter aberto. Sério mesmo. Levantei muito cedo. Aí desliguei o celular um pouco pra ver o horário. 6h36. Sobra 7 no domingo. E eu tenho diabetes, né? A gente toma metformina. E aí é meio tenso ficar com fome muito tempo. Agora eu tô na dúvida se eu desço até na feira e compro uma coisinha qualquer pra me comer. A feira tá lá embaixo e depois eu vou ter que subir de novo. Eu devia ter passado na feira antes. Só que eu não me dei conta que eu levantei tão cedo. Que jossa, hein? Errei feio. Errei rude. Não tem nada aberto. E a dona hipoglicemia já começou a fazer seu efeitozinho malvado. Não. E agora eu me lasquei, gente. Agora eu me lasquei. Vamos ver o que acontece. Se eu subir, descer, depois subir, eu não tenho força. Esperar abrir, sendo só 6h36, nenhuma opção. O que eu vou ter que fazer é ir para casa da minha mãe. Torcer para algum supermercado, alguma coisa estar aberta. Porque senão eu tô numa situação complicada. Não. Bom, vamos lá. Vamos continuar. O fato é que a gente precisa entender realmente como o capitalismo opera, como o Ocidente opera, né? Aí você tem a Inglaterra, depois você tem os Estados Unidos. Tá tudo dentro dessa superestrutura. Aí eu falo no conceito marxista mesmo. O arranjo jurídico e ideológico da produção. Perfeito? Tá tudo dentro dessa superestrutura. E acho que eu vou ter que sentar e ficar quieto, porque se eu andar vai ser pior. Vou sentar e vamos segurar a onda, né? Vamos segurar a onda. Não tem muito o que fazer, não. Eu não sou a pessoa mais saudável que existe no mundo, não. Eu até ando, sabe? Minha forma de fazer exercício. Mas desde o Covid eu fiquei calvo, fiquei diabetes. Graças a Deus meu coração tá bom. Mas Covid me destruiu, cara. Né? Vamos continuar. Deixa pra lá. Aguentar mais 20 minutos. Não, na verdade tá ficando difícil falar. Vou desligar, depois eu continuo. Olha só o que vai me salvar. 6h45 da manhã e a sorveteria tá aberta. Tem como conseguir glicose. Obrigado, Deus. Bom dia, são acho que umas 5:07 da manhã. E eu literalmente tive a vida salva porque um senhorzinho idoso resolveu abrir a sorveteria dele às 6h45 da manhã de um domingo. E eu fui muito estúpido. Porque
levantar e tomar metformina é bom. Mas começar uma caminhada logo em seguida, de jejum, não é uma ideia inteligente. E eu até fiz a conta certa, de que dava para chegar de boa, tranquilo, na padaria. Que eu me esqueci que ela abria só às 7 e que eu levantei cedo. Nossa senhora, gente do céu, que sufoco, ainda tô meio. Mas eu tô bem. Uau! Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A diabetes, eu falo que ela é silenciosa, mas a hipoglicemia não é. A hipoglicemia grita no corpo da gente. Você sente tontura, você sente um enjoo leve, você sente uma espécie de câimbras localizadas. Quando vem um enjoo e o raciocínio fica confuso e você tem dificuldade de firmar a vista, é que aí a coisa está lascada mesmo. E aconteceu de repente, eu estava falando e aí eu percebi, sabe, a gente distrai falando e eu fui percebendo depois que meu corpo estava esquisito. Quando eu vi, falei, santo Deus, eu estou perto da crise de hipoglicemia. E quem diria, gente? Uma sorveteria aberta às 6h30 da manhã. Cara, a vida é muito doida. Eu sou católico, né? Hoje em dia as pessoas não é tão comum assim ter religião, mas eu tenho a minha. E engraçado, eu nem tinha, eu era ateu até quase os 40. Foi depois que eu tomei a maior decepção da minha vida. Veja só, né? A gente podia revoltar e tal. Não. Falei, Deus. Né? E aí me tornei. Para acreditar em Deus, me tornei católico. Então eu tenho minha religiosidade depois de velho. É isso. Eu tô aqui agradecendo a Deus, porque a gente não sabe, né? Eu tenho minha fé. Virgem Maria Santíssima me livrou da braba. Cara, que loucura. Eu tenho que rir, né? Porque... Deixa eu só... Daqui a pouco eu continuo. Incendeia, minha gente, tão bonita de alegria. E hoje é tempo de partida. Virou meu coração, navegador. Bom dia, gente, novamente. Acho que agora eu já tô em melhores condições, né? Tô em melhores condições. Vamos continuar. Então, nós já entendemos essa coisa toda da origem do sistema, de modo geral, né? Porque isso é importante. Porque ajuda a gente a explicar como os Estados Unidos e como a Europa estão sendo tão imbecis. Eu discuto no nosso grupo, inclusive fica um convite, se você não está no nosso grupo, na rede que termina com GRAM, entra, é um lugar bom. Nós estávamos discutindo lá no grupo, né? Basicamente era muito cedo, então aquela cujo nome não pode ser dito, ela trabalha no Extremo Oriente. Então lá... Estava, na verdade, anoitecer, né? Tinha acabado de chegar de serviço. Então, aquela cujo nome não pode ser dito, e eu estávamos discutindo, ela é judia. Por sinal, não é judia, mas pratica o brahmanismo. É judia do nascimento, pratica o brahmanismo. Nós estávamos discutindo como é que os Estados Unidos, né? Então falando, vamos fazer guerra. Como fazer guerra, gente? Eles não têm dinheiro. Aí tá lá, o velho Joe vai pedir 106 bilhões para ajudar a Israel e a Ucrânia. Cara, eu nem vou entrar no mérito de que arrumar 106 bilhões de dólares em arma e ajudar alguém, né? Para enfrentar um conflito. Primeiro caso contra os russos, no caso da Ucrânia, e outro contra os árabes e os muçulmanos, que você não pode e não vai ganhar. Né? Você dá arma que não é capaz de ajudar na vitória da sua luta contra alguém muito mais forte, e ajuda desde quando?
Mas enfim, da onde ele vai tirar esses 66 bilhões? Não estava o mesmo velho Joe implorando uns trocados para a economia do país funcionar mais 90 dias, 45 dias. E os republicanos deram um alívio orçamentário de 45 dias. Então só tem mais um mês do alívio orçamentário que os republicanos deram para eles. E aí eles vão tirar 106 bilhões da onde? De quem? Certo? Ah, temos que ajudar Israel. E colocar isso para enfrentar os muçulmanos e ajudar. Sério, gente, o que aconteceu com aquele país? E aí a gente entende. É a ubris, o orgulho. Nós estamos discutindo duas teses. Eu fiquei com a dela. Ela falou que o problema não é que eles tinham uma visão distorcida da realidade. É que eles, Estados Unidos, negam a realidade. Como os europeus também, eles negam a realidade. Deixa eu contar, inclusive, eu tive, depois do meu pai, a pessoa que eu mais gostei no mundo era esquizo. Então eu sei como as pessoas esquizo operam. É uma coisa interessante e tem uma pessoa, vamos chamar de X, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ela é esquizo e a irmã dela, um ser humano fantástico, tem traços de autismo, igual eu. Mas na verdade, chega a ser esquisito, porque eu conheço mais de uma pessoa, basicamente, nesse caso. Né? Só que a outra tem aquele negócio borderline, né? Um negócio assim. E a irmã é autista. De toda forma, eu perguntei sobre os amigos de infância, né? A gente vai perdendo os amigos que a gente faz na infância. Ela me falou que não tem amigo de infância. Eu falei, como assim? Não tem, nem lembro. Aí o pai dela, muitas profissões, né? Na verdade, eu acho mais a mãe do que o pai. A mãe, ela tinha que mudar a banca, essas coisas. E aí, falei, não, beleza, normal. Aí ela parou e falou, mas o problema não é mudança. Minha irmã tem amigo de infância. E eu entendi o que ela quis dizer. O problema não é que você muda. O problema é que conforme a sua atipicidade, você não consegue fazer amigo. E isso é triste. Porque o caso das pessoas esquizo, e aí são, né? Porque às vezes a pessoa tem transtornos esquizoides, mas não é necessariamente esquizofrênica. E isso dificulta muito a ter amigo. Porque você tem uma dificuldade em compreender a realidade. Você não saber o que é real e o que não é. Enfim, não é o caso dos Estados Unidos e do Ocidente. É essa a minha tese. Não é que eles não compreendem a realidade. Isso é julgar eles excessivamente burros. Eles entendem a realidade. Eles só não a aceitam. Aí outra coisa. Se nega a aceitar a realidade. Certo? Se negar a aceitar a realidade. Opa, vou aproveitar que eu tô aqui. Comprar pão. Pronto, ainda comprei os pães. Cidade doida, que supermercado, padaria, abre depois de sorveteria. Fala sério. Mas vamos lá, gente. Então, é uma negação da realidade. Você vê os Estados Unidos cheio de bravata, vamos acontecer com que dinheiro? Sabe, o mais importante para você fazer uma guerra não é o motivo você inventa. A guerra foi feita para roubar. Né, Eduardo Galeano disse, eu concordo. Você precisa de recursos. Os Estados Unidos não têm esses recursos. Nós já falamos muito sobre isso. Eles não têm, simplesmente não têm esses recursos. Como é que eles vão fazer uma guerra? Estão acabando de sair de uma derrota de proporções épicas na Ucrânia, tomando umas tungas. Estão tomando uma tunga da Rússia. Eles e mais 50 países não conseguiram derrotar um. E aí diz eles que vão derrotar os muçulmanos, porque se trata disso, né? Ah, não sei o que, o terror. Ah, por favor, terror é o que eles fazem. Terror é o que eles fazem.
Deixa eu mostrar um exemplo de terror aqui para vocês verem o que é terror. A análise dos vídeos indica a alta probabilidade de que o ataque foi realizado pelas forças de defesa de Israel. Ao analisar os momentos da queda do projétil no hospital palestino, observou-se que teria sido uma bomba americana GBU-31 Jão, segundo o especialista militar russo Alexei Leukov. Isso é evidenciado pela potência da explosão e pelo som característico da queda do projétil. Esse mesmo som de assobio é claramente reconhecível no vídeo que foi publicado anteriormente do momento em que o hospital é atingido. No vídeo, vemos a comparação entre as bombas americanas mencionadas sendo lançadas durante uma exposição na Coreia do Sul, onde produtos da indústria de defesa dos Estados Unidos foram apresentados, e em seguida, o ataque ao hospital em Gaza. O mesmo som é ouvido momentos antes da explosão. Então sem essa, né, gente? Sem essa. Fazer uma guerra sem recurso, e aí entra a questão. Israel vai perder. Não tem como ganhar. A questão é quem vai tomar, inclusive era o tema do original do nosso vídeo, né? Estamos chegando nele só agora. Quem vai tomar Jerusalém Oriental primeiro? Essa que é a dúvida. Não é se Israel vai ganhar ou vai perder. Vai perder. E essa vai ser uma derrota capachante. Bom, são 4 os candidatos. O faraó, Sisi, o sultão, Salman, o Ayatollah, Khamenei. Não, peraí. O califa Salman. O califa Salman. Sultão é o Erdogan. Então, vamos repetindo. Nós temos o sultão Erdogan, o califa Salman, o Ayatollah Khamenei e o faraó Sisi. Certo? São 4 países ou imensamente ricos, ou muito populosos, ou poderosos. Qual deles vai chegar primeiro em Jerusalém Oriental? Porque como nós dissemos, inclusive já mostramos várias vezes, deixa eu mostrar de novo aqui, essas são as prováveis novas fronteiras do Estado de Israel. Eu acredito e torço pela solução de 2 estados. E nós explicamos, a maior parte das pessoas vive mesmo em torno de Tel Aviv e de Haifa, no norte. Era aí que vivia desde sempre a maior parte dos judeus. Pegaram o Negev, que não tem nada a ver, uma região habitada por beduíno, e a função do Negev, pelos imperialistas que criaram o Estado de Israel, sob o manto da inútil da ONU, era exatamente impedir a conexão entre África e Ásia. Então ela tinha que ser passada ao nascente Estado de Israel. Perfeito? E na verdade também você permite a conexão entre o porto de Eilat, no Mar Vermelho, que é no Oceano Índico, até o porto de Haifa, no Mediterrâneo, Oceano Atlântico. Essa foi a desculpa. O fato é que o objetivo era impedir a aliança, a união física entre Ásia e África. Só que os negócios prevalecem. China, principalmente, Rússia também, não estão ajudando. E estão ajudando, na verdade. Não estão ajudando os palestinos porque gostam deles. Como eu disse, os palestinos são gente pobre, são indígenas, humildes. Ninguém se preocupa com o destino de gente pobre. Gente pobre é massacrada, só você vê nas favelas brasileiras. Sabe? Gente pobre é massacrada no mundo inteiro. Ninguém está preocupado com eles. A questão é mais ampla. A questão é muito mais ampla. A questão é comércio, é dinheiro. E Israel, que era um auxílio, principalmente para o Ocidente, né, sobretudo para eles, na verdade só para eles, Israel agora é um trambolho, é um incômodo, é um estorvo. E o que os Estados Unidos fazem com todos os seus supostos aliados que se tornam estorvo? Se livra deles, abandona. Porque eles fizeram com o Vietnã do Sul, que eles fizeram com a Geórgia, que estão fazendo na Ucrânia, que eles fizeram com o governo afegão, certo? O que eles fizeram com Saddam Hussein,
Se tornou um estorvo, você é eliminado. É assim que os Estados Unidos trabalham. É um povo sem honra, os anglo-saxões. Inclusive falamos sobre isso, né? É um povo sem honra, sem nenhuma honra. A questão... Ah, finalmente, cheguei na quitanda que eu queria. Vou comer um pão de queijo, mereço. Olha lá. O subúrbio tá tranquilo. Tem aquele torcedor do Fluminense que fez igual eu. Entrou pra comprar pão de queijo. O pão de queijo da Taquione é ótimo. E o biscoito de queijo dela é divino. Divino, divino. Muito bom. É diferente, tá, gente? Biscoito de queijo e pão de queijo. Mas voltando ao assunto. Vamos lá. São 4 candidatos. Primeiro, o faraó Al-Sisi. O Egito tem um exército, um país de 110 milhões de habitantes, né? Uma economia da África, PIB de quase 2 trilhões de dólares. Um país poderoso. Que deixou de ser um cachorrinho fraudiqueiro de Israel e dos Estados Unidos. Ingressou nos BRICS. Então, evidentemente, toda essa encrenca que está acontecendo, ela foi planejada antes. Óbvio que foi, evidente que foi. A questão é, a gente tem que responder. Primeira coisa, o que ganha? O que o Egito ganha? Cara, o Egito ganha tudo. Porque se os ocupantes israelenses forem removidos do Negev e esse passar a fazer parte do Estado palestino, vai ser possível a China, né, a iniciativa Cinturão e Rota, 100 bilhões de dólares, que eles anunciaram a mais. Vai ser preciso a China fazer uma rede de trem-bala que conecte as principais cidades chinesas até o Cairo, até Alexandria. E do Cairo, gente, do Cairo o céu é o limite. Do Cairo você segue pelo Mediterrâneo até chegar em Casablanca, Marrakech, perdão. Depois você pode descer o Golfo da Guiné até chegar em Lagos, para falar em Acre, Abidjan, Dakar, né? Todas essas cidades importantíssimas da África Ocidental. Você pode conectar elas por a rede de trem-bala, ou pelo menos trem de velocidade média, tipo, muito mais eficiente. Mas a China tem cacife para conectar com o trem-bala. De Lagos, você vai até Kinshasa, na África Central. De Kinshasa, você pode ir até Luanda. De Luanda, vai até a África do Sul. E a África do Sul também pode ser conectada pelo caminho do Índico. Tipo, Cidade do Cabo, Johannesburgo. Você passa para Maputo. Ou para Harare, né? Vai até Kampala, em Uganda. Se você for pela via da África Central, de Kampala até Uganda, você vai até Kinshasa. Ou, se você for pela via do Índico, você vai até Nairobi, Dar es Salaam, chega a Addis Abeba. Em Addis Abeba, você chega até o Cairo ou Alexandria. O fato é que seja do Cairo, seja do Cairo, descendo até o sul, seja de Alexandria, caminhando na direção do oeste, o Egito vai ser o centro da conexão entre Ásia e África, entre Europa e África. Então o Egito ganha demais da conta, nossa, demais. A Jordânia então ganha imensamente, mas ela é fraquinha, tadinha. Então o Egito tem muito a ganhar com a solução do problema palestino, né? Por isso compensa lutar. Por isso vale a pena lutar. Os iranianos, você ganha o mercado africano, fica entre a Índia e a África, entre a China e a África, também é um centro de logística, e o Irã tem uma capacidade industrial poderosa per si. Então vamos lá. O caso da Turquia é a conexão entre Europa e África. O caso do Irã é a conexão entre China e Índia e África. Então os dois ganham muito. Além disso, o Irã é governado por uma elite muito pia, sabe, muito íntegra. E eles querem poder praticar a fé deles em paz. Para isso, a mesquita de Al-Aqsa não pode estar em poder dos sionistas. Isso é evidente. Inclusive, eles querem destruir a mesquita. Não vão destruir por quê? Porque a partir do momento que eles destruírem a mesquita, não tem por que os árabes pouparem em Jerusalém.
Da mesma forma, eles não vão destruir os habitantes de Gaza, porque se não houver Gaza, pau que bate em Gaza, bate em Tel Aviv, certo? Os habitantes de Gaza estão lá como reféns. Estão como reféns, ou faça alguma coisa conosco que a gente destrói os habitantes de Gaza. O Gaza é refém, ninguém mata o próprio refém. Sabe, ninguém vai matar o próprio refém. Essa é a verdade. Como é que gatinho bonito? Então, você tem um Bin Salman. Qual que é o interesse da Arábia Saudita? Claro, tem um interesse comercial, mas não é tão evidente. A Arábia Saudita não é um ponto de passagem. Ela está na Península Arábica um pouco isolada. A questão da Arábia Saudita é que o Bin Salman já controla 2 dos 3 lugares mais sagrados do islamismo, Meca e Medina. Controlar Jerusalém é um bônus extra para ampliar o seu poder. E aí é interessante a questão com o Erdogan. Porque o Erdogan, nós sabemos que a questão é comercial. Sempre é o dinheiro, gente. O objetivo de toda guerra é o roubo, não se esqueça. Então sempre tem dinheiro por trás. O Erdogan, embora a alternativa salafita do Bin Salman seja vendida, né? O Bin Salman é responsável, a Arábia Saudita é responsável pelo financiamento da maioria dos grupos terroristas do mundo muçulmano, que são sunitas. Xiita é vendido como radical propositadamente, para dar a impressão que eles são maus e os sunitas bonzinhos, mas é exatamente o contrário. Xiismo não aceita terrorismo. Na verdade, a seita dos assassinos surge no Irã xiita. E a grande realização da Pérsia, dos muçulmanos xiitas e iranianos, foi exatamente acabar com essa seita. Então nenhum povo combate o terrorismo há mais tempo do que o Irã. O terrorismo é inimigo fidalgal do xiismo iraniano. Inimigo fidalgal. Desde a seita dos assassinos, Hashashin. Certo? Desde a seita deles, o Irã é inimigo fidalgal do terrorismo. A Arábia Saudita não. A Arábia Saudita usa isso como arma. Aí entra os turcos. Porque a visão de islamismo turco mais suave é muito interessante para governos muçulmanos que querem... Porque você cria corvos e eles te picarão os olhos. Então patrocinar grupo terrorista não é uma ideia muito inteligente. Então muitos países estão doidos para se livrar dos salafitas e se substituir por um Islã mais... Não estou dizendo menos conservador, a preocupação deles não é essa. É um Islã que consiga conviver com o Estado de Direito, consiga conviver com instituições, né? E esse Islã é o tengriista, certo? É o Islã praticado na Turquia. E se os turcos, o Oriente Médio inteiro conheceu o país sob domínio otomano. Meca, Jerusalém eram cidades tranquilas sob domínio otomano. Deixou de ser quando os colonialistas britânicos mudaram tudo. Sob domínio otomano havia paz. Então o neosultanismo do Erdogan faz todo sentido no mundo. E ele pode se expandir, como ele sempre quis, na direção do Azerbaijão e de lá para o Turcomenistão. A ligação com o Quirguistão é mais fraca, com o Cazaquistão também, com o Uzbequistão também, mas ele pode exercer alguma influência. Agora a questão é, a Turquia ganha só isso? Não. A Turquia ganha a Armênia, que o traidor miserável do Pashinyan entregou. A Turquia ganha a Armênia. Perfeito? A Armênia vai ser rifada. O traidor Pashinyan, ao escolher a OTAN, apostou errado. E aí vamos falar de aposta errada. Eu não creio que a OTAN vai durar muito tempo. Por que a OTAN não vai durar muito tempo? Por um motivo simples. Qual que é o sentido de uma aliança militar que perde? Para perder, para ser derrotado, igual estão sendo na Ucrânia e vão ser no Oriente Médio. Qual que é o sentido? Você entrar numa aliança para apanhar junto com os outros. A mesma coisa você entrar numa gangue. Você vai entrar numa gangue para apanhar? Não vai, cara. Qual que é o sentido da OTAN? Se eles só apanham, só faz os europeus perder recursos, destruir a própria economia. Qual que é o sentido de seguir uma potência decadente que está levando a Europa para o buraco? Para o buraco, tá todo mundo vendo isso. Só eles que não. Então a OTAN não faz mais sentido. Após a derrota que eles vão sofrer no Oriente Médio, a OTAN deixa completamente perder sentido.
e a liderança dos Estados Unidos passa a se tornar deletéria. Eles vão querer se afastar dela. E a União Europeia? Não sei, cara. Não sei. A União Europeia não é uma ideia tão ruim. Foi tornar ela fantoche dos Estados Unidos, o que piorou tudo. Então, se for para unir os europeus e tal, para comércio e tal, não é uma ideia ruim. Do jeito que está, não faz sentido também ela existir. Só está levando a Europa para o buraco. A Úrsula lá é uma topeira. Ser governada por pessoas não eleitas e incompetentes não faz o menor sentido. Sabe, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido mesmo. Então, a União Europeia, como está, não faz sentido. A OTAN vai deixar de sumir. E os Estados Unidos, os Estados Unidos vivem da guerra para a guerra e pela guerra. Só que minimamente ele tem que ganhar. Perdeu o Afeganistão, está perdendo da Rússia de maneira capachante e vai tomar uma tunga definitiva no Oriente Médio. Porque tem a outra questão, o que ajuda o Bin Salman a ganhar, o petróleo. A gangue do Bin Salman é dona do petróleo do mundo. Ela pode destruir a economia ocidental, subir no preço do petróleo, vai fazer isso devagar, em fogo lento. Já está fazendo, o petróleo já está em $95. Os americanos sonhavam com o mundo em que ele tivesse a 60. E eles sabem que se chegar em 100, a vaca da economia americana vai para o brejo. Se chegar em 120, 130, aí é recessão global. Se chegar em 150, bom, aí já era. Recessão global por anos. E se eles impedirem o dólar, falam assim, não vamos vender mais petróleo em dólar, bom, aí os Estados Unidos acabam. Então a chave de tudo está com a Arábia Saudita. A questão é se o Bin Salman vai usar. Aí a gente vê o histórico dos árabes. Os árabes são o único povo, como eu disse, que ainda existe daqueles que estavam na Bíblia, por nunca apostar em cavalo perdedor, e 2, nunca lutar batalha que eles não vão ganhar. Se eles vão perder, eles não lutam. Então, na hora que ficar muito claro que o Islã vai vencer Israel, você pode ter certeza que a Arábia Saudita entra. Apostar em cavalo vencedor e lutar a luta que você vai ganhar é a tradição árabe por excelência. Não faz deles um povo muito honrado, mas faz deles um povo muito vitorioso. Então, o que aguarda Israel é o fim dele como a gente conhece. Ainda vai continuar o Estado de Israel, mas em novas fronteiras. E a questão é saber quem vai controlar Jerusalém Oriental. O Ayatollah, o faraó, o califa ou o sultão. Quem apostou mais, pelo jeito, é o sultão. Quem tem mais coragem é o Ayatollah. Quem tem mais motivo é o faraó. Mas, considerando tudo, eu apostaria no califa. Ok? Tenham um ótimo dia e se vocês forem diabéticos, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Ok? Até mais.